Então, nesse primeiro exercício, responda, é correto afirmar que a Lua é uma fonte de luz? Não. Uhum. Por que ela não é uma fonte de luz? Uhum. Então, no caso aqui, a Lua não é uma fonte de luz primária, mas ela acaba sendo uma fonte de luz secundária porque ela reflete a luz do Sol. Fonte de luz, no caso, é um corpo que emite luz. Uma vela é uma fonte de luz, uma lâmpada, o Sol, são alguns exemplos. Aí, no caso, praticamente meio que dei a resposta da letra B, né? Do porquê a gente pode enxergar a Lua. Essa questão 2, ela precisa de desenho, né? Eu tô com a folha sulfite aqui. Vou desenhar aqui. No caso, ela pede para desenhar a figura, o jeito que a sombra vai ficar nesse anteparo, que é uma parede atrás, né? No caso, você pegaria da lâmpada, traçaria uma reta passando por cima do A, batendo na parede, e outra passando embaixo do B. Eu vou mostrar aqui como é que é. Não sei se vai dar para ver bem, mas ficaria um negócio mais ou menos assim. Ficou ao contrário pela câmera. Aí, na letra B, ele pergunta na figura qual parte ficaria escura. Aí no meu desenho, qual parte você acha que ficaria escura? Toda essa parte aqui, ó. Vou mostrar. Tudo isso que eu risquei, do AB para trás, tudo isso que eu risquei ficaria escuro, que seria onde estaria formada a sombra. Para cima e para baixo disso estaria iluminado pela lâmpada. Aí vem a pergunta C. Se o objeto fosse aproximado da fonte de luz, o tamanho da sombra ia aumentar, diminuir ou não ia modificar? A sombra ia aumentar. Uhum, exatamente. Aí, no caso, ele pede aqui só para você fazer um desenho, indicando o que ia acontecer também. Mas é isso, esse exercício 2. Tá. Um professor de física fez uma brincadeira com os alunos, colocando uma mensagem de maneira invertida no quadro para que os alunos pudessem decifrar o que estava escrito. Rafael, muito esperto, colocou a mensagem de frente para um espelho plano. Como deve ficar essa imagem após ser colocada diante do espelho? Então, no caso aqui, vamos ver como que ela ficaria. No caso, a imagem ia formar uma frase. A educação muda o mundo. Aham, exatamente isso. Ia ficar... Ah, é até legal falar isso, que ia ficar igual o desenho que eu fiz aqui, da questão anterior, que eu fiz ele na mesma orientação, mas a câmera, ela deixou espelhado também. Que você vê no desenho que eu fiz a questão anterior, ficou ao contrário, né? Sim, ela inverte o lado. Aham, é isso aí mesmo.
Você sabe alguma coisa do espelho côncavo, convexo, plano? Eu vou explicar, então. O espelho côncavo, ele reflete os raios de luz para fora. Então, ele tende a aumentar a imagem. Os espelhos convexos, eles refletem os raios de luz para dentro, então tem a tendência de diminuir. E o espelho plano, que é o normalzinho, a gente está acostumado, ele só inverte a imagem. Não acontece mais nada além disso. Então, eu vou fazer um desenho aqui e mostrar também. Ficaria um negócio assim, acabei de desenhar aqui. A letra F que eu coloquei seria o foco do espelho. Não sei se vai ficar ao contrário também. Aí o espelho côncavo, os raios de luz eles abrem, então eles vão todos para fora. No espelho convexo, eles convergem, vão todos para dentro. E no espelho plano, é normal, eles só refletem. Aí no caso aqui, da questão 4, aqui, uma pessoa vai até o Museu de Ciências, numa sala de efeitos luminosos, se posiciona frente a diferentes tipos de efeitos, côncavo, convexo e plano. Aí pergunta, qual situação a seguir representa correta a imagem que é possível essa pessoa obter de si própria? Aí qual você acha que é o certo aqui? Então, no caso, a letra C está errada, porque a imagem teria que ter o mesmo tamanho, por se tratar de um espelho plano. Ele inverteu certo, mas ela não seria menor. Tenta outra para ver. Letra A. Uhum. Letra A é a certa por ser um espelho côncavo, porque aí os raios de luz, eles abrem, né? Igual eu desenhei aqui, por isso que a imagem fica maior. A hora que a raio de luz bate no espelho côncavo, tende a ir para fora e a imagem fica maior o reflexo. Aí vem agora 5. O espelho convexo aqui está errado porque está de ponta cabeça. Pô, Gelado, só complementar um pouquinho também. Ô, Natália, nessas questões de espelho, você percebeu que aqui no espelho côncavo e no convexo ele sempre mostra o foco que o espelho tem? Então, o espelho plano, ele também tem um foco, né? Só que como ele reflete todo normal, o foco dele, ele tem uma tendência para o infinito. Eu não sei se chegou isso na videoaula ou em alguma explicação do professor sobre focos. Entendo. Você lembra de alguma coisa de falando sobre os focos dos espelhos? No caso, o espelho convexo estaria certo se a imagem estivesse atrás do foco, porque aí ela ficaria invertida mesmo. Natália, você está ouvindo? Tô. Então, que nem aqui. No espelho convexo, se essa imagem aqui tivesse se formado atrás do foco, isso é, se ele tivesse um pouco mais longe, ela estaria certa, porque a partir... Ô, Gelado, você pode mostrar aquele desenho lá do convexo de novo, que você tinha feito? Ó, tudo é questão dos raios de luz. Você tá vendo que depois que passa do foco, o raio de luz que estava em cima, ele começa a refletir embaixo, e o raio de luz que estava embaixo, ele começa a refletir em cima? Sim. Então, isso quer dizer que houve uma inversão da imagem, então ela fica de ponta cabeça. Isso também acontece no côncavo. Só que o do côncavo, para acontecer isso, a pessoa ela precisa estar longe do foco. Porque daí, quando a imagem dela chegar no côncavo, ela vai inverter também. E quando ela fica depois do foco no côncavo, que nem está aqui, ela amplia.
Mas antes do foco no côncavo, ela pega, inverte, só que não fica grande. A B estaria errada porque ela fica menor invertida. Então, sempre quando você vê uma questão dessa de espelhos, você tem que prestar bastante atenção também onde que a imagem está em relação ao foco do espelho. Se ela está antes ou depois ou no foco. Se eu não me lembro, acho que tem até uma pegadinha aqui, que parece que no côncavo, quando a imagem está no foco, ela nem aparece no espelho. Ela não é refletida. Sim. Mas aí o certo aqui seria A mesmo, porque ela está para frente do foco, e no espelho côncavo, quando isso acontece, é uma imagem direta e ampliada. Você entendeu? Essa questão 5 é uma questão de refração da luz. No caso, a luz, quando ela incide de um meio diferente, por exemplo, do ar para a água, a onda de luz perde velocidade, então o que você está vendo tende a mudar de direção, porque tudo que você vê é luz sendo refletida. Então, no caso da 5 aqui, ele pergunta, parte de uma vareta é mergulhada num copo contendo água. Para um observador acima da superfície da água, a vareta apresenta o aspecto. Aí, no caso aqui, como você acha que ia ser a vareta se estivesse olhando de cima da água? Sabendo que vai parecer que ela mudou, porque passou do ar para a água. Letra C. Uhum. Eu também acho que seria essa, no caso. Letra C. Isso daí ia ser mais difícil de explicar, porque tem que imaginar traçando a normal. Isso daí, você lembra, Então. Natália? Quando ele troca de meio, né, a gente tem a normal. A normal, no caso, ela ia fazer um ângulo ortogonal, que é de 90 graus, né? Uhum. E dependendo da velocidade que a luz consegue transmitir no material, ela pega e é apresentada de outro jeito, né? Essa daqui não é, porque para ela ficar do mesmo jeito ia ter que ser o mesmo material, e são materiais diferentes. Para ela entortar para baixo, aí a luz ela ia ter que passar mais rápida no ar do que na água. Uhum. E a mesma coisa aqui com os outros. Então a certa é C mesmo, porque ela passa mais devagar, então ela vai inclinar para cima da normal. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.